Olá, bom dia! Você já ouviu falar sobre a metformina, mas não tem certeza se este medicamento é certo para você? Neste vídeo vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre a metformina, sobre o seu mecanismo de ação, indicação, apresentação. Além disso, nós vamos explorar também os seus incríveis benefícios para o controle do diabetes, como ela age em nosso corpo, o que você deve estar atento quanto à metformina. Prepare-se para transformar a sua saúde com informações valiosas e desmistificar principalmente as dúvidas que envolvem este medicamento. Não perca, aproveite, inscreva-se, dê um like e ative o sino. Iniciando e não perdendo muito tempo, nós vamos estar respondendo agora para vocês como a metformina age em nosso corpo ou em nosso organismo. Ou seja, vamos estar abordando aqui sobre o mecanismo de ação da metformina. No caso da metformina, ela age de três formas para controlar a glicemia no sangue, ou seja, a glicemia sérica ou a glicemia do nosso organismo. Inicialmente, a metformina ela reduz a produção de glicose pelo fígado, ou seja, ela vai agir inicialmente no fígado para reduzir a produção de glicemia ou de glicose em nosso organismo. Além disso, a metformina vai agir de uma segunda maneira, aumentando a sensibilidade do tecido, principalmente dos músculos, à insulina. O terceiro momento que ela vai agir em nosso organismo é que a metformina reduz a absorção de açúcar da dieta pelo trato gastrointestinal. Nesse caso, eu acabei de citar para vocês as três formas que a metformina vai agir em nosso organismo para tentar controlar ou reduzir a glicose em nosso corpo. Como no caso o diabetes, que nós chamamos de diabetes tipo 2, onde o corpo não produz insulina ou cria resistência à insulina. E quando você tem diabetes tipo 2, o que acontece no nosso organismo que você não consegue perceber os sintomas? Inclui assim, principalmente no diabetes tipo 2, você pode começar a apresentar sede, micção frequente, fome, cansaço e também visão turva. Mas só que em muitas situações, em muitos casos, você não apresenta nenhum desses sintomas. Eu quero dizer aqui para vocês que a metformina ela age principalmente quando o paciente tem o diabetes tipo 2, onde o corpo não produz a insulina ou cria uma resistência à insulina. Por isso que a insulina ela vai agir de acordo com esses três mecanismos que eu acabei de falar, como no caso, redução na produção de glicose pelo fígado, aumento da sensibilidade do tecido, principalmente do músculo à insulina, e reduz também a absorção de açúcar na dieta pelo trato gastrointestinal. Mas eu quero estar falando aqui para vocês que o completo ou exato mecanismo de ação da metformina, todo ele ainda não é totalmente conhecido, mas possivelmente a metformina aumenta a utilização da glicose e a produção da insulina, diminuindo assim a produção de glicose pelo fígado e altera também a absorção de glicose pelo intestino. Isso nós sabemos sobre a metformina, que eu acabei de falar para vocês. Então, você já sabe que nós não conhecemos na sua totalidade todo o mecanismo de ação da metformina. Existem pontos que ainda não foram bem esclarecidos sobre a metformina, mas isso que eu acabei de falar sobre o mecanismo de ação, sobre os efeitos da metformina em nosso organismo para reduzir a glicose no nosso organismo, esse mecanismo de ação já é conhecido. Assim, a metformina ela consegue controlar a glicose em nosso organismo em paciente diagnosticado com diabetes mellitus. Como nós estamos falando sobre a metformina e de vez em quando estamos citando sobre o diabetes mellitus, nós temos que estar esclarecendo para vocês o que é o diabetes mellitus. No caso de diabetes, também conhecido como diabetes mellitus, é uma doença que ocorre quando o organismo não produz insulina em quantidade suficiente e não consegue absorver adequadamente o hormônio do nosso organismo. No caso da insulina, ela é responsável por regular a quantidade de glicose no sangue, permitindo que o organismo tenha energia para funcionar, ou seja, que nós possamos realizar as nossas atividades diárias. Quando a produção ou absorção de insulina é deficiente, os níveis de glicose no sangue ficam elevados, o que chamamos assim de hiperglicemia. Sendo que os principais tipos de diabetes mellitus são diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 e também diabetes gestacional. No caso do diabetes tipo 1, é uma doença autoimune que surge desde o nascimento, quando o organismo ataca as células do pâncreas que produz a insulina. No caso do diabetes tipo 2, é o tipo mais comum,
que se desenvolve ao longo da vida, geralmente devido a maus hábitos alimentares. No caso do terceiro tipo de diabetes que citei aqui, que é o diabetes gestacional, é um tipo de diabetes que ocorre apenas durante a gestação, devido à produção de hormônio pelo pâncreas, que bloqueiam assim a ação da insulina. Então você passa a conhecer aqui os três tipos de diabetes. Mas a pergunta que não quer calar aqui em nosso canal, a metformina para que serve? Ou seja, qual a indicação da metformina? A metformina ela está indicada para diabetes mellitus tipo 2, que abrange cerca de 90% dos casos de diabetes na população, sendo seguida com muita frequência pelo diabetes tipo 1, que corresponde a aproximadamente 8% dos casos. Em algumas circunstâncias, a diferenciação entre diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2 pode não ser simples. Em alguns casos de dúvida, podem ser solicitados níveis de anticorpos de anti-GAD, que é chamado, que significa antidescarboxilase do ácido glucâmico. Além disso, tem que ser avaliado também, ou seja, tem que ser feita uma avaliação da reserva de insulina pancreática por meio de uma medição de peptídeo C, plasmático nesse caso. Então, é importante a gente saber que não é tão simples, em algumas circunstâncias, diferenciar diabetes tipo 1 de diabetes tipo 2. Quando não se sabe diferenciar, tem que ser solicitado esse tipo de exame para poder diferenciar. Portanto, a metformina ela serve para pacientes que apresentam diabetes mellitus não insulino dependente, que é chamado de diabetes tipo 2. No caso do diabetes tipo 2 que eu falei anteriormente, é o tipo mais comum que se desenvolve principalmente ao longo da vida do paciente, geralmente devido a maus hábitos alimentares. Então, você já sabe que o diabetes tipo 2 é um diabetes que ele vai se desenvolver em consequência de hábitos alimentares errados do paciente. E no caso da metformina, está indicado para o diabetes tipo 2. Antes de eu começar a falar para vocês sobre as principais formas de apresentação da metformina, vou ter que estar abordando inicialmente com vocês sobre os comprimidos. O que é um comprimido? Para você compreender bem, e quando eu for falar sobre as principais formas de apresentação da metformina, você vai estar bem inteirado sobre esse conteúdo. No caso dos comprimidos da metformina, é uma forma sólida de medicamento que contém uma dose única de um ou mais princípios ativos. É obtido a partir, assim, esse comprimido a partir da compressão de partículas em volumes uniformes, e que pode diferenciar, assim, um comprimido do outro, principalmente, pelo tamanho, formato, marcações e também revestimentos. Os comprimidos de metformina se desentregam no trato gastrointestinal após sua administração, liberando, assim, ingredientes ativos na corrente sanguínea, sendo que o fígado metaboliza assim esse princípio ativo e o coração bombeia para a circulação do nosso organismo. Então você já sabe que o comprimido ele é administrado por via oral e a partir dali ele é digerido pelo trato gastrointestinal, absorvido, metabolizado e distribuído em nosso organismo. Quanto à apresentação da metformina, é importantíssimo você conhecer as principais formas de apresentação da metformina, porque no caso do profissional de saúde, ele conhece essas formas de apresentação. E no caso do paciente, muitas vezes não conhece as formas de apresentação da metformina. Por exemplo, a metformina, nós temos no mercado apenas metformina na forma de comprimidos, principalmente esses comprimidos em dosagens diferentes, como no caso, temos comprimido de 500 mg, temos comprimido de 850 mg e temos comprimido de 1000 mg de metformina. Então, quando for prescrito para você, paciente, a metformina, você fica atento, porque existe dosagem diferente de metformina. Como eu acabei de falar para vocês, um comprimido de 500 mg vai fazer menos efeito que um comprimido de 850 mg, assim sucessivamente, como no caso, se você tomar um comprimido de 1000 mg, vai fazer muito mais efeito que um comprimido de 850 mg. Mas eu quero chamar bem a atenção para vocês que você tem que tomar apenas a dose recomendada ou prescrita pelo médico. Assim você vai fazer o tratamento correto. Por isso que é importante você conhecer as principais formas de apresentação da metformina. Só aí eu já estou merecendo seu like, sua inscrição e também o seu compartilhamento desse vídeo na rede social. Então eu peço a você, se não é inscrito, se inscreva. Se não deu like, dê um like e também compartilhe o nosso vídeo na rede social. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.